falar do Gustavo Scarpa, a janela de transferência está se aproximando e começou uma movimentação no mercado por causa dele. Ele deixou o Palmeiras de graça no fim do ano passado para jogar no Nottingham Forest da Inglaterra, mas ele não se formou por lá. E aí foi para o Olympiacos da Grécia, que é do mesmo dono, mas também não tem jogado. O primeiro clube que mostrou interesse foi o Atlético Mineiro, mas já se falou também no Inter, no Flamengo, no Palmeiras e no São Paulo, embora nenhum desses tenha feito ainda uma proposta concreta. Mesmo sem ter se firmado por lá, Mila é o nome da minha cachorra. Mili, ele chegaria com o status que ele tinha no título do Palmeiras, se ele voltar para cá? Acho que não. Acho que perdeu um pouquinho do capital simbólico, sabe? Que ele acumulou. Eu já ouvi até o Fluminense, sabe? E o presidente, o Mário Bittencourt, falou que ele saiu em não bons termos, né, do Fluminense. Mas não era a gestão do Mário e pode ser agora que ele volte ao Fluminense. Mas é o tipo do jogador. Olha como foi importante o encontro dele com o Abel. Olha como o Abel conseguiu tirar desse cara o melhor que ele tinha para dar e que ninguém antes tinha conseguido e ninguém depois até aqui conseguiu, né? Então esses encontros são muito importantes. Tem treinadores que eles olham para o jogador e eles sabem exatamente o que o jogador pode fazer. E conseguem fazer com que ele renda como antes ele não teria rendido. A gente não olharia para o Scarpa com esses olhos de hoje se não houvesse o encontro do Scarpa com o Abel. O Scarpa seria um jogador que a gente consideraria mediano, que vai de clube em clube e não se firma. Então, eu não sei, eu acho que esses encontros são importantes. Gostaria, talvez, o encontro dele, reencontro com o Abel, possa fazer ele voltar a jogar como a gente viu ele jogando, né? Um cara que, inclusive, pode jogar na lateral esquerda. E bem, jogou muito bem no Palmeiras nessa posição. Qual clube você gostaria de vê-lo jogar, Rodrigo? Isso aí, essa coisa de concorrência, né, que a gente fala, assim, tem que ver quem que tá querendo mesmo, né? O Atlético Mineiro houve uma notícia mais firme, mas os outros parece que talvez estejam só perguntando e aí vendo se o custo-benefício vale. O Gustavo Scarpa, eu concordo com a Mili que o Abel acrescentou bastante a ele, mas ele já era um muito bom jogador no Fluminense, né? Era um jogador de muitos passos decisivos, chute a gol. Ele saiu, na verdade, processando o Fluminense, e o Fluminense é ele, né? Então, não foi uma coisa bonita, não. A coisa foi meio feia ali, demorou, inclusive, para ele poder jogar pelo Palmeiras por conta dessa confusão. E, aparentemente, o Mário acha que não sei, se teve uma declaração dizendo que isso aí já morreu, mas isso aí acontece várias vezes em clubes, deixam passar isso. Não sei qual clube seria bom. Ele foi o melhor jogador do brasileiro antes de sair. Agora tem que ver como está agora, como se adaptaria na volta, se esse custo que foi falado, que é de 5 milhões de euros, é um custo alto, quais clubes precisam desse jogador exatamente nessa posição. Então tem várias discussões, não me parece que seja assim uma coisa, tá todo mundo querendo. Pode ser que todo mundo tenha dado uma perguntadinha, o que não significa necessariamente que vão investir esse dinheiro. Eu acho que talvez para o Palmeiras tem essa coisa simbólica, né? O torcedor gosta e tal, mas ao mesmo tempo os clubes às vezes precisam andar para frente, né? Ficam muito apegados a jogadores que deram certo atrás e reinvestem e tal, e não necessariamente funciona de novo. Então tem esse paradoxo aí, né? Que já aconteceu. O Corinthians mesmo, da milha aí, a gente tem um monte de exemplo de contratação por apego emocional do passado que não deu certo, né? O William é a mais recente, né? Não deu certo, assim. O William, tem vários, né? Eu tô falando do William porque foi um não dar certo que foi muito retumbante. Isso, mais claro, sim. Os outros, né? O Renato Augusto jogou bola, por mais que ele não tenha estabilidade, ele jogou bola durante vários momentos. E o Romero, se a gente tivesse fazendo esse programa um mês atrás, não teria dado certo. Paulinho também é um jogador que foi por apego emocional e não deu certo, né? Então, é sempre uma armadilha. O Scarpa é mais novo, né? Mas já vem de 2 temporadas aí que não tá bem, né? 2 temporadas não, na verdade é uma temporada só, né? É uma temporada só, porque ele saiu no fim do ano passado, né? A gente também tem histórias outras, tipo o Marcelo no Fluminense, né? Sim, verdade.
Mudando de assunto aqui, o caso Robinho teve uma atualização importante ontem. O Ministério Público Federal pediu ao Superior Tribunal de Justiça que o jogador cumpra no Brasil a pena de 9 anos de prisão imposta pela justiça italiana pelo crime de estupro coletivo. O caso já está em análise no STJ desde fevereiro, mas o Andrei Kampf chama atenção hoje no UOL que a decisão é histórica porque será a primeira vez que o tribunal vai se posicionar sobre a possibilidade de um brasileiro cumprir no país uma pena imposta no exterior. Essa semana a gente teve também atualização no caso Daniel Alves, com o Tribunal de Barcelona encaminhando o jogador para julgamento. Além disso, o Everton, ex-São Paulo, Flamengo e Grêmio foi denunciado por importunação sexual. Mili, são casos diferentes, obviamente, mas tem uma mesma questão que é um jogador de futebol envolvido em casos de violência contra a mulher. Será que essas atualizações do Robinho e do Daniel Alves podem indicar um caminho contra a impunidade, finalmente? Sim. Assim, a gente precisa entender que não é que aumentou, né, o número de casos, eles apenas estão sendo revelados, antes eles não eram revelados, né? Então, acho que isso não tem volta, eles continuarão sendo revelados. A maioria ainda não está sendo, a gente tem uma subnotificação de uma ordem imensa, né? Estudos apontam em até entre 9 e 10 vezes. Para cada caso que vem a público, pelo menos 10 outros não vêm, né? Isso está mudando. Acho que a gente vai começar a punir, sim. Dificilmente o Daniel Alves, por exemplo, na Espanha, escapará de uma punição. Ele está preso provisoriamente há muito tempo, né? Então, os indícios são muito graves, foi encaminhado, vai para julgamento, e aqui, provavelmente, a coisa vai andar com o Robinho também, né? Outras mulheres terão coragem de dizer o que elas passaram. A gente está vendo o caso da Ana Hickman, a gente pode tirar do futebol, porque, obviamente, o futebol é só um microcosmo da sociedade, né? O futebol reflete o que somos. Também muito importante dizer que a gente não pode analisar esses homens acusados como párias da sociedade, pessoas que estão absolutamente à margem da nossa civilização. Não, eles são parte integrante de um sistema que faz isso mesmo com mulheres. A gente pode falar de vários níveis, né? Importunação sexual é um nível, estupro é outro nível, né? E a gente tem várias opressões, mulher também não ganha tanto quanto o homem, a gente pode tirando as camadas, né, dessa cebola, que é a opressão ao corpo feminino e ao feminino. Mas não tem volta, né? Esses casos continuarão a ser denunciados, aparecerá cada vez mais homens acusados de crimes sexuais ou de violência doméstica. Mudou, né, gente? O mundo está mudando. Ainda estamos longe de um mundo seguro para que a gente seja mulher dentro dele, né? Mas a gente chega lá. Se a gente não queimar o planeta inteiro antes disso, não morrermos todos torrados antes disso, a gente chega lá. Mili, eu fui numa peça de teatro no Rio, lá quando eu fui ver a final da Libertadores, e aí falava um pouco sobre violência de gênero, e aí a atriz pediu para todas as mulheres da plateia que já tivessem sofrido algum tipo de violência se levantassem. Nossa, todo mundo quase começou a chorar, assim, porque a plateia inteira levantou, assim, foi muito triste. Mas enfim, eu não gosto do... Fala, Rodrigo. Não, o que eu ia falar é que tem um poder simbólico, né? Esse caso do Robinho, eu acho que principalmente, né? Porque quando aconteceu a condenação na Itália, a nossa percepção era que isso nunca vai chegar aqui, porque a justiça brasileira nunca condena naturais, né, brasileiros por crimes cometidos lá fora. E isso tudo que a Mili está falando, que ela tem absoluta razão, sempre aconteceu e agora só está sendo revelado. Se ele sofrer de fato uma condenação e tiver que cumprir uma pena, vai ter um poder muito simbólico para as mulheres e para os homens, principalmente, né? Para eles entenderem o que olha, já que com tanta conscientização não teve, o efeito ainda é pequeno, né? Você ainda tem um número de casos absurdos de violência contra a mulher, um punitivismo, que não seria o ideal forma de educar as pessoas, mas a forma de entender que, olha, você tem responsabilização das pessoas, e num caso simbólico, quer dizer, uma pessoa poderosa, rica e tal, eu acho que teria um poder grande de demonstração para a sociedade que o Brasil não tolera esse tipo de comportamento. Isso que você falou, Domi, tem uma simbologia muito grande de você falar, mulheres levantem, as mulheres que já passaram por algum tipo de violência, né, desde importunação até estupro, até violência doméstica, e aí você vê a plateia inteira
se levantar de mulheres, isso é muito simbólico, porque a gente acha que isso acontece com outras mulheres, né? Não com as da nossa vida, né? Estou falando agora com os homens que estão aqui no chat. Não, acontece com as mulheres da vida de vocês, sim. É só perguntar. Às vezes a gente nem tem coragem de dizer, né? Mas se você perguntar com quantos anos, mãe, com quantos anos, tia, com quantos anos, minha filha, você passou pela sua primeira importunação sexual, elas vão dizer. É um bom exercício para vocês nesse feriado, hein, gente? Pra gente, né? Para nós, como sociedade. Muito obrigada, Mili e Rodrigo. Um bom descanso aí para vocês, se vocês forem descansar. Para o Rodrigo, boa viagem, que vai ver a seleção amanhã. E aí volte com mais informações a qualquer momento, por favor. Valeu, Mili. Valeu, Domi. Até mais. Sempre um prazer. A gente se despede deles, mas temos mais um convidado antes de encerrar o programa de hoje. Diego Ribas. Era para ele estar aqui ontem, mas ontem vocês lembram que rolou aquele... demos uma eneusada, Diego Ribas. Você que está aí em Las Vegas não sabe o que é isso, né? Mas virou um verbo constante aqui quando acaba a luz, em geral. A gente precisa falar de UFC porque temos um feito inédito, né? Nesse UFC 295, em Nova York, teve um brasileiro campeão, o Alex Poatan, mas não só isso, ele em um ano levantou o segundo cinturão, que é uma coisa que nunca tinha acontecido com um atleta masculino brasileiro no UFC, né? Bom dia para você. Bom dia, Domi, tudo bem? Exatamente, né? Esse foi um dos feitos, na verdade, o Poatan, ele coleciona diversos feitos, e quase todos esses feitos, Domi, são baseados na velocidade. Ele estreou no UFC em novembro de 2011. 2 anos. Em 2 anos ele fez 7 lutas e venceu 6. Com apenas 6 vitórias, Domi, ele bateu 4 ex-campeões do UFC, conquistou 2 cinturões dos médios e dos meio pesados, e fez história na organização. É o atleta que mais rápido conquistou 2 cinturões. Nunca foi visto. Esse feito nunca foi atingido com tamanha velocidade. Foi o segundo mais rápido a conquistar o primeiro cinturão, com apenas 4 lutas. O recorde era com 3. É o único atleta até hoje a ter se apresentado em 3 edições do UFC em Nova York, no Madison Square Garden, que foi o caso do evento da semana passada. Venceu todas as lutas lá. As 2 lutas valendo cinturão foram vitórias por nocaute. Ele é um atleta que está escrevendo seu nome na história da organização com muita pujança, muita velocidade. Para quem não se lembra, o Alex Poatan é um atleta que começou muito tarde no mundo das lutas. Ele tem uma história de vida muito, muito dura, né? Cada vez mais viraliza fotos e imagens de quando ele trabalhava como borracheiro. Ele encontrou no esporte, ele sempre fala isso, o esporte para ele sempre foi o plano A, porque ele não tinha plano B, ele não queria voltar para a vida que ele teve, e ele não tinha uma outra opção. Então os esportes de combate foram a saída para o Alex, também enfrentou problemas de alcoolismo. Ele teve uma vida dura, e começou muito tarde no esporte, mas encontrou no kickboxing uma oportunidade que ele abraçou com incidentes, se tornou, vejam só, campeão do maior evento de kickboxing do mundo em 2 categorias, nas mesmas categorias de peso. E depois migrou para MMA com extremo sucesso e se tornou campeão do UFC em 2 categorias de peso diferentes. O feito que o Alex fez no sábado, já há quem coloque, há quem já mencione seu nome como futuro Hall da Fama, e eu me explico por quê, Domi. São apenas 9 atletas na história da organização que conquistaram 2 cinturões de diferentes categorias de peso. A única mulher foi a Amanda Nunes, a brasileira. Todos os demais ou já são Hall da Fama, ou é questão de tempo até eles serem Hall da Fama, como o Henry Cejudo, por exemplo. E o Alex, volta a dizer, com apenas 7 lutas, 7 apresentações no octógono, já ganhou esse status. E são vários fatores, não só dentro do octógono, os feitos conquistados, mas a forma como ele luta, poder de nocaute, o gerenciamento de carreira impecável, que vale frisar que a equipe dele tem feito com ele. E um atleta, eu até conversei com o Dana White um dia antes da luta, Domi. Ele não tem o carisma padrão, né? Ele é um cara que sorri muito pouco, cara que não fala inglês, cara que chegou faz pouco tempo na organização, só que o carisma que ele tem o faz único. A postura, quem acompanha o Alex nas redes sociais pode perceber isso, sempre disposto a fazer uma brincadeira, com
muito bem assessorado com Glover Teixeira, outro brasileiro que já foi campeão da organização. Então, é isso. É até curioso, até bonito demais assim, poder acompanhar a história do Alex Pereira, que reflete muito bem como é a realidade do lutador no Brasil. A dificuldade de iniciar, a dificuldade de ter um treinamento de qualidade e principalmente a dificuldade de poder pagar suas contas vivendo do esporte. Qual